Olá, tudo bem? Bom, será que você em algum momento da sua vida já parou para pensar do que são constituídas as suas memórias? Eu sou William Costa e esse vídeo de hoje é para te mostrar como que são constituídas, como que eu posso alterar e ressignificar uma memória, tá? Basicamente, nós temos três coisas, três componentes que constroem a memória. O primeiro deles é a imagem. A gente, quando pensa em alguma coisa, normalmente, vem uma imagem na nossa mente e a gente entende que pela imagem a gente já tem uma representação daquilo que eu estou pensando na mente. Além da imagem, nós temos o som, tá? E além do som e a imagem, nós temos o sentimento. São os três componentes principais aí, de uma boa memória. Quando você me fala que tem um trauma, quando você me fala que tem uma questão a ser resolvida lá no passado, sabe o que a gente faz? A gente faz você ver o que viu, ouvir o que ouviu, sentir o que sentiu. E aí quando você acessa essas três coisas, imagem, som e sentimento, pensando que sentimento é a parte tátil, é o olfato, que são os cheiros, é sentir temperatura, é sentir o gosto, tudo isso é sentir, Quando você consegue acessar esses três níveis do pensamento, três níveis de registro, aí então você está vivendo novamente aquela situação. Quando eu preciso que você altere esses três elementos, então eu estou mudando o significado, mudando o registro que tem aí na sua mente. Quando você me fala assim, mas eu me sinto mal de lembrar, por exemplo, do dia em que, vou dar um exemplo bem grosseiro, do dia que meu pai foi embora de casa. Digamos que você tenha sido abandonado pelo seu pai, ou se sinta abandonado pelo seu pai. Eu me sinto mal de lembrar do dia que meu pai foi embora. Eu me sinto mal, o sentir a predominância do desconforto estar no nível do sentir, mas ainda tem imagem e som que podem influenciar você a acessar esse momento e a trocar o significado. Então, imagem, som e sentimento são muito, muito importantes na construção de uma boa memória. E na desconstrução, no enfraquecimento também, tá? Como que eu fortaleço ou enfraqueço a memória? Uma memória bem construída, geralmente ela não está estática, ela é uma imagem que está corrente, ela está contínua, como um filme e não como uma foto. Faz sentido para você essa diferença? Além disso, ela tem recursos de temperatura da imagem, que é aquela imagem com cores mais vivas, mais fortes, ou com cores mais frias, mais brandas. Você tem a quantidade de cor, que também influencia. Quanto mais colorido, fica mais forte a minha memória. Quanto mais preto e branco, mais fraca vai ficar a minha memória. Tem um recurso de você deixar nublada essa informação, essa imagem, ou deixar ela nítida. Quanto mais nítida, mais forte. Quanto mais nublada, mais como é que se fala? Quanto mais fora de foco, assim, sabe? Mais difícil de lembrar. Então você vê que só de imagem já tem uma série de recursos aí para você alterar, E a programação neurolinguística usa muito isso. Na hipnose a gente usa bastante. Mas beleza, digamos que eu queira mexer com o som. Então o som tem o som mais agudo, o som mais grave, Tem o som mais irritante ou o som mais agradável. Tem o som mais alto ou o som mais baixo, em volume mesmo, Então também tem esses recursos para você alterar a qualidade do som que eu escuto. Se é um som nítido ou se é um som muito distante. Além disso também eu tenho sentimento. Então o sentimento eu consigo pensar no cheiro, consigo sentir novamente ou criar uma memória de cheiro, a memória de gosto. E aí gosto, você tem uma infinidade de gostos, Você tem doce, salgado, amargo, azedo, Você tem a sensação de temperatura. Então quanto maior for a riqueza de informações de uma memória, seja a informação de imagem, de som ou de sentimento, mais forte essa memória fica e mais fácil dela se perpetuar. Tem como eu apagar uma memória? Não. Tem como eu enfraquecer uma memória?
Sim, tem como eu trocar o significado de uma memória, e aquele significado ruim que eu não gostava, diminuir de intensidade, e o significado novo, né, o significado melhor, que eu decidi que vai se perpetuar, ficar mais forte do que o outro? Tem. Então é assim que a gente vai fazendo as alterações a nível de programação mesmo, como se fosse um software, né? Como se fosse um programinha de computador, só que na sua mente, tá? Então é super relevante você saber essa informação, porque quando você vai lembrar de um trauma, quando você vai precisar ressignificar alguma coisa, são principalmente, né, nesses três componentes que a gente vai mexer para poder alterar, tá bom? Gostou? Pô, essa informação foi super forte, né? Foi bacana. Então, já que você gostou, dá um like, compartilhe nas suas redes sociais. Se você está vendo pelo Instagram, curta me segue aí no Instagram. Se tiver alguma dúvida para mandar, pode mandar na inbox, como é o nome? Esqueci o nome, mas pode mandar mensagem se você quiser. E se estiver vendo pelo YouTube, curta o vídeo. Dessa maneira está patrocinando o meu trabalho, está me incentivando a fazer mais. E compartilhe, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço.